Moisés não foi colocado dentro do rio Nilo, você entendeu isso errado. Lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 3, na parte B do versículo, vai falar que Moisés foi colocado à margem do rio e a irmã dele ficou vigiando de longe. Ou seja, ele não passou ali, igual no desenho dos 10 mandamentos, vários momentos de perigo até chegar dentro do palácio do faraó. Não. Ele ficou à margem do rio. E quando a princesa foi lá no rio se banhar, aí ela encontrou ele à margem do rio. Você sabia? Ao contrário do que muitos pensam, Moisés não foi colocado dentro do rio Nilo, e sim à margem, entre em juncos. Veja o texto abaixo. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Êxodo 2, verso 3. Tá cheio de sabichão falando isso na internet, que Moisés não foi colocado no cesto dentro d'água, mas no seco, na beira do rio, junto aos juncos. Vamos ler o texto? E foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Junco era um tipo de árvore parecido com aquilo que nós conhecemos aqui na nossa região como taboca. Aqui no estado do Pará e também o vizinho Maranhão usa muito para fazer cestos, balaios, essas coisas. Aí está um cesto de taboca, do jeito que eles fazem aqui no Maranhão e no estado do Pará. A mãe de Moisés fez um cesto parecido com esse aí, só que de um material chamado junco, que dava na beira do rio. Bom, não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, é um cesto de juncos, e revestiu com barro e betume. A primeira coisa que se pergunta, por que ela revestiu de barro com betume para não entrar água se ela ia colocar no seco, na beira do rio? Muito bem, ela revestiu de junco e barro para não entrar água e depois, pondo nele, no cesto, o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Então, porque está à margem do rio, eles dizem que estava no seco, nos juncos no seco. O que eles não entendem é isso aqui, ó. Isso aqui são os juncos. É sim na margem do rio que eles crescem, só que dentro d'água. Por isso, o cesto ia flutuar de qualquer maneira. Porque os juncos nascem na margem do rio, mas não lá em cima, na borda do rio, no seco, mas dentro do rio, na margem do rio, porém dentro do rio, ele nasce de dentro d'água. Foi por isso que ela betumou com barro e betume, porque ia ficar na margem do rio, no meio dos juncos, mas era um lugar alagado. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe ia acontecer. A filha do faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas, as moças que cuidavam da filha do faraó, as empregadas dela, passeavam na margem do rio. Elas sim passeavam na margem, no lado seco do rio, por cima da borda. E ela viu a arca no meio dos juncos. Então as empregadas estavam na rebanceira do rio, na borda, e ela dentro d'água tomando banho. E ela, a moça, a filha do rei, viu no meio dos juncos o menino dentro do cesto. As empregadas não viram porque as empregadas estavam na borda, no seco. A filha do rei, a princesa, é que viu porque ela estava dentro d'água tomando banho e então sua visão via os juncos. Os juncos estavam dentro d'água. E enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, ou seja, a irmã de Moisés, disse para a filha de Faraó: irei chamar uma ama hebreia que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher, que no caso era a própria mãe de Moisés, criou o menino. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha do faraó. Agora preste atenção. A qual lhe adotou e chamou-lhe de Moisés.
Agora, por que ela chamou ele de Moisés? O que significa a palavra Moisés? Chamou ele de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. A princesa diz que tirou ele das águas. Ele não estava na borda do rio, na margem no seco, estava nas águas. Os juncos estavam na margem do rio, mas ainda na parte alagada do rio, não lá em cima, no seco. Então, se o cesto com Moisés estava na margem, no sentido de no seco, lá em cima, faz-se a pergunta por que a mãe de Moisés betumou o cesto para não entrar água, se ia colocar ele no seco. E a outra pergunta é por que a princesa diz que chamou ele de Moisés, porque tinha tirado ele das águas. Então, irmãos, ele se apega a uma pequena frase, só porque a Bíblia diz que colocou Moisés junto aos juncos na margem do rio, eles pensam que é na margem, mas lá em cima, no seco. Não, os juncos estão na margem do rio, mas ainda dentro d'água, porque é um tipo de árvore da água. Ela nasce dentro da água, ela não é do seco.